Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel de Sá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque, aquele resumo da semana que você esperou a semana inteira. Hoje, gravado aqui da XP Investimentos. Começando pelo cenário internacional, onde os holofotes estão todos focados na corrida eleitoral norte-americana. Nessa semana, o principal destaque foi o debate entre os dois candidatos, o democrata e o republicano, os nossos queridos Donald Trump e Joe Biden. O Donald Trump estava muito mais tranquilo do que o seu, vamos dizer, eu natural, enquanto o Joe Biden estava muito mais carismático do que o seu eu natural. E basicamente, o resultado disso foi neutro. O principal destaque que pode acabar favorecendo Donald Trump foi o posicionamento de Joe Biden em relação à indústria de petróleo, que quer fazer sim uma transição para uma indústria totalmente de baixo carbono, fazendo com que ele perca alguns apoiadores em estados como a Pensilvânia, que é um estado onde a indústria de petróleo é bem forte. Mas no apanhado, esse debate não deve trazer grandes mudanças no cenário eleitoral em que Joe Biden continua à frente de Donald Trump. Ainda na política norte-americana, com certeza você continuou ouvindo sobre aquele pacote fiscal que estão debatendo e nunca chegam a conclusão nenhuma os democratas e os republicanos. Tampouco chegaram a um acordo para um novo pacote fiscal e se tornam cada vez mais ínfimas as chances da aprovação de qualquer coisa antes das eleições de 3 de novembro. O segundo destaque do cenário internacional, que não sai dos holofotes tampouco, é a segunda onda de contágio pelo coronavírus na Europa. Essa semana, a gente teve mais medidas de isolamento e distanciamento social anunciadas em alguns países, como a Bélgica e a Suíça. Tá todo mundo olhando se aquele número de contágio que está aumentando, do número de pessoas sendo contaminadas, vai ou não levar a um aumento do número de mortes e hospitalizações. A expectativa é que isso não ocorra, mas de qualquer maneira, a cautela segue alta. Essa cautela já começa a ser refletida nos indicadores econômicos. Então, essa semana a gente conheceu os PMIs, que é aquele indicador basicamente qualitativo, que se baseia na quantidade de pedidos que se tem na indústria e nos serviços. Então, enquanto o PMI industrial da Alemanha mostrou uma alta e forte recuperação, os PMIs de serviços dos outros países continuam aí engatinhando. Embora a gente ainda não espere mais uma onda de lockdowns, de medidas muito rígidas de isolamento, aumenta a pressão sobre o Banco Central Europeu, que se encontra na semana que vem e vai estar bem pressionado para anunciar novas medidas de estímulo, como, por exemplo, aumentar o programa de compra de ativos. Ao mesmo tempo, também cresce a pressão do lado fiscal para que a zona do euro, os países membros ali da União Europeia, para que eles acelerem aquele pacote anunciado, o primeiro e sem precedentes pacote fiscal implementado pela União Europeia como um bloco. E como se não bastasse de volatilidade, ainda seguem as discussões sobre o Brexit. O Reino Unido saiu da União Europeia, mas ainda não saiu do mercado comum europeu. Então, por hora, o Reino Unido continua saindo sem acordo comercial nenhum, mas ainda há esperanças de que as duas partes, ou seja, Bruxelas e Reino Unido, cheguem a um acordo comercial até o final desse ano, que a data limite é 31 de dezembro. Finalmente, chegando no último destaque internacional dessa semana, foi o PIB do terceiro trimestre da China. O resultado veio, apesar de abaixo das expectativas, ainda um crescimento considerável, de 4,9% frente às expectativas de 5,3%. Em setembro, a produção industrial e as vendas no varejo acabaram compensando a queda nos investimentos em infraestrutura, enquanto o crédito e as exportações continuam os principais motores dessa recuperação bem acentuada lá na China. Todos esses dados seguem bem condizentes com a nossa expectativa de um crescimento acima de 2% na economia asiática, um dos pouquíssimos, na verdade o único, a registrar um crescimento positivo do PIB nesse ano.
Agora ao cenário doméstico, começando pelos indicadores econômicos. Nessa semana, a gente teve a divulgação da arrecadação de setembro e também do IPCA 15. Do lado da arrecadação, que é basicamente aí tudo que o governo arrecada, do pagamento de tributos, a gente teve um aumento comparado ao ano passado de 1,97%. Esse resultado reflete já a retomada gradual da atividade. Por mais que a gente veja ainda um aumento de 40%, o que é bem substancial comparado ao ano passado, no uso de compensações tributárias por empresas, a gente ainda vê esse número como positivo, por mais que ele tenha, como todos os outros resultados, uma cautela embutida. Já o IPCA 15, que é aquele indicador de inflação que muita gente chama de uma prévia da inflação, ele mede a inflação do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês de referência. O resultado do IPCA 15, ele veio bem de acordo com as nossas expectativas em 0,94%, o que leva o indicador acumulado em 12 meses para 3,52%. Lembrando que a nossa meta de inflação é 4% para esse ano. O principal destaque, novamente, assim como ele tem sido nos últimos indicadores de inflação, foi o aumento dos alimentos, principalmente os alimentos dentro de casa. Ele está muito mais alto do que aquele fora de casa. Por quê? Porque o fora de casa, os restaurantes não estão passando muito esse aumento para o consumidor final, porque eles têm medo de ninguém comprar nada. Diante de tudo isso, a gente mantém a nossa projeção de Selic para 2% no final desse ano e subindo gradualmente o ano que vem até atingir 3% no final do ano, porque a gente entende que essa alta dos alimentos é temporária e também, se o Banco Central passar a subir os juros em resposta a isso, pode acabar sendo um tiro no pé, porque a gente está ainda vivendo um momento de retração de atividade muito grande. Na linguagem dos economistas, um hiato do produto elevado. Já na seara político-econômica, os corredores de Brasília, eles seguem um pouco menos agitados do que normalmente com a proximidade das eleições municipais, mas as discussões sobre a questão fiscal certamente continuam. Nessa semana, a gente teve ventilado ali pelo Ministério da Economia o uso de programas que já estão no orçamento para 2021 para financiar um Renda Cidadã um pouquinho menos ambicioso. Isso elevaria o número de beneficiados de 13,4 milhões do Bolsa Família atual para 17 milhões nesse novo programa. E, como sempre, seguimos acompanhando as cenas dos próximos capítulos da Renda Cidadã. Ainda na seara fiscal, a gente teve nessa semana 2 leilões do Tesouro Nacional, que foi ao mercado primário vender a sua dívida, obviamente devido ao aumento do endividamento. Esses leilões, eles foram bem sucedidos, foram considerados melhores do que os últimos. Isso é um reflexo tanto de uma arrefecida das discussões políticas e também do anúncio que foi feito há 2 semanas do Banco Central junto com o Tesouro Nacional, que definiram que haveria uma redução da oferta de operações compromissadas pelo Banco Central e também o Tesouro Nacional passaria a ofertar LFTs, que é aquele título pós-fixado, mais curtos, porque o que acontecia é que os 2 papéis estavam competindo. Essa solução anunciada trouxe um pouco de alívio ao mercado e é um alívio de curto prazo. E o problema que está atrás de tudo isso, que é a discussão fiscal sobre o ano que vem. Um outro destaque dessa semana foi o adiamento da sessão que trataria do projeto de lei que propõe a autonomia do Banco Central. Esse projeto de lei, ele é bem importante. A própria independência do Banco Central é adotada por diversos países no mundo inteiro. Enquanto aqui no Brasil, o nosso Banco Central tem uma autonomia operacional, que ele pode usar livremente as ferramentas de política monetária, mas ele não tem, por exemplo, um mandato fixo dos presidentes do Banco Central, também não tem uma diferenciação entre o mandato do presidente do Banco Central e do presidente da República, que são medidas que contribuem para que a pressão política sobre o Banco Central diminua. Um Banco Central independente e autônomo sofre muito menos pressão política e se sente mais livre e flexível para seguir ditando a política monetária seguindo critérios técnicos.
Parte da discussão que levou a votação a ser adiada para o dia 3 de novembro, pois é, o mesmo dia das eleições americanas, foi o fato de que não há acordo se vai se incluir ou não uma referência à manutenção do pleno emprego como parte dos objetivos do Banco Central. Hoje, o Banco Central do Brasil tem um mandato único, que é perseguir e atingir a meta de inflação, diferente, por exemplo, do Fed nos Estados Unidos, que tem um mandato duplo de emprego e inflação. Finalmente, o que esperar para a semana que vem? Certamente continuarão todos os holofotes ali naquela expectativa de pacote ou não pacote de estímulos lá nos Estados Unidos. Ainda no cenário internacional, em termos de indicadores, a gente tem reunião do Banco Central Europeu que não deve mexer na taxa de juros, deve anunciar alguma coisa de outros estímulos monetários. E teremos também a divulgação do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos e da zona do euro. Já no cenário doméstico, a gente vai ter uma agenda bem recheada de indicadores. Primeiro, teremos a decisão de política monetária do Banco Central aqui no Brasil, do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária. Também teremos dados do mercado de trabalho. A PNAD, referente ao mês de agosto, que é aquela que fala sobre os informais e os formais. No cenário fiscal, a gente vai conhecer o resultado primário do governo central, o resultado primário do setor público consolidado, além do relatório da dívida pública e o relatório quadrimestral, que vai trazer um monte de dado interessante pra gente que gosta de ficar olhando o cenário fiscal. Por hoje é só. Esse foi mais um Economia em Destaque e eu espero que você que seguiu até o final desse vídeo esteja se sentindo muito mais bem informado para fazer os seus investimentos. Só que antes, não esqueça de curtir o nosso canal, dar like nesse vídeo, seguir todos os nossos conteúdos lá no nosso site de conteúdos da XP Investimentos e de quebra pode me seguir também no Instagram, Borges de Sá, que eu solto um monte de conteúdo interessante, ou eu espero que seja, ao longo da semana.